Olá, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Você crê no Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, que Ele morreu e deu a vida por você? Então, em nome do Senhor Jesus, Ele levou sobre Ele todas as enfermidades, então seja curado. Livre, curado, curada e abençoado, abençoado. Receba paz, alívio no corpo, na mente, na alma e no espírito. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe todos os seus caminhos, o seu corpo e a sua saúde e a sua mente, e que seja tirado todo o bloqueio que tenta impedir de você compreender a palavra de Deus para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Respire fundo. Vamos na meditação, vamos pedir a direção de Deus. Senhor Jesus, fala conosco. Nos ajuda a entender, meu Pai, o Teu querer, em nome do Senhor Jesus. Abra nossa mente. Por favor, fala conosco. Não deixe ser a gente, mas nos ajuda a entender o Teu querer, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Você confia e descansa em Deus, porque falar é fácil, né, gente? Não, eu confio. Não, eu descanso. Quer dizer, descansar é mesmo quando você não tem a resposta que você quer, no seu ponto de vista, você continua crendo. Você continua depositando a sua confiança em Deus. Então, olha o versículo que está escrito em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas significa todas as coisas. Tudo é tudo. Tudo vai cooperar para o bem, para o nosso bem. Primeiro, para a glória de Deus. Não que Ele precisa que a gente glorifique Ele, mas tudo vai cooperar para a glória de Deus e para que a gente, para o nosso bem, se nós confiarmos em Deus. Porque igual quando Deus falou com o profeta na passagem dos ossos secos, né? Em visão, Deus levou Ezequiel a um vale e perguntou, né? Em outras palavras, se aqueles ossos poderiam viver. Em outras palavras, nesse sentido. E o profeta falou: Senhor, Tu sabes, quer dizer, em outras palavras, eu creio, o Senhor tem poder para fazer esses ossos voltarem à vida, ter corpo, ter espírito, mas é a Tua vontade que prevalece. Porque geralmente o que acontece quando muitas pessoas pedem algo a Deus e se frustram, ficam frustrados, porque a pessoa fica pensando: poxa vida, como é que pode? Deus tem poder para fazer tantas coisas, Deus é tão grande, mas permitiu que esse mal acontecesse. Aí a gente tem que perguntar o seguinte para a gente mesmo: será que realmente eu creio que Deus sabe de todas as coisas, está em todos os lugares ao mesmo tempo, pode todas as coisas e tem poder para tudo? Porque se eu creio, por que Deus tem que fazer a minha vontade se Ele sabe o que é melhor para mim? Se Ele sabe do passado, presente, futuro, por que Deus tem que se encaixar na minha vontade? Não é o contrário. Eu que tenho que aceitar e crer na vontade dEle. Não é que você vai aceitar tudo, porque Deus nunca planejou o sofrimento para o ser humano. Deus colocou o ser humano aonde? No jardim do Éden. O ser humano escolheu, usou o seu livre-arbítrio para pecar. A partir do momento que ele pecou, então veio a maldição, a terra passou a ter espinhos, o homem passou a ter que suar para ter com mais lutas, né, e dificuldades para se alimentar, porque ele escolheu pecar. Uma coisa que nós precisamos entender é isso: o ser humano, nem o diabo pode tocar, e Deus também não toca no livre arbítrio do ser humano. Você escolhe, eu escolho aquilo que a gente vai fazer. A escolha é livre. Então, se Deus nos deu o livre-arbítrio e Ele não quer robô, né? Por isso Ele permitiu o homem comer do fruto, embora Ele avisou e deu para ele condições para ele não comer, força para ele não comer, mas o homem escolheu comer. Hoje é a mesma coisa. Ele veio a esse mundo, provou que nos ama, desceu numa forma humana, se colocou num corpo humano, similar ao nosso, que soa, sente fome, sede, foi humilhado, crucificado, creio que pelos pulsos, em pregos enormes, sofreu e deu a vida para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus se sacrificou por nós, o único e verdadeiro Deus vivo. Amém? Então, se Deus nos ama tanto, você acha que Ele não vai fazer aquilo que é o melhor para a gente? Você acha que Deus quer o sofrimento? Deus só permite o sofrimento com o propósito de nos lapidar, de nos purificar, de nos aproximar dEle. E agora, voltando ao livre-arbítrio, Deus nos deu o livre-arbítrio. Então Ele não vai nos obrigar a nada. Então Ele permite o que for preciso, ainda que seja um sofrimento, que Ele também sofra por ver a gente sofrendo, ou por não nos responder como a gente queira naquele momento. Eu quero que meu familiar seja curado, que ele não morra. De repente você vai orar, a pessoa vai partir.
De repente você vai pedir, você não vai receber naquele momento. Mas que você entenda que tudo que Deus permitir é para o seu bem. É para que você faça a melhor escolha no seu livre-arbítrio, que é priorizar, crer no Senhor Jesus e passar a eternidade com Ele, priorizar o seu relacionamento com Ele. Que você esteja com Ele aqui na eternidade. Ainda que doa no coração de Deus, o que Ele tiver de permitir, eu creio, Ele vai permitir. Para que você faça a melhor escolha no seu livre-arbítrio. Porque tem pessoas que só se voltam para Deus na pancada. É ou não é? No sofrimento. Tem gente que se afasta de Deus quando está tudo bem. Está abençoado, está com dinheiro, desaparece da presença de Deus. Se afasta. Não ora, não lê a Bíblia, acha que não precisa. Mas quando está sofrendo, obedece, pega firme, vai à igreja, lê a Bíblia, fala com Deus. Por causa do sofrimento. Então, pessoal, Deus nunca planejou o sofrimento para o ser humano. Deus permite com propósito o sofrimento. Olha a vida de Jó. Ele era temente a Deus. O próprio Deus falou. Se desviava do mal, mas faltava em Jó. Jó mesmo fala no final do livro. Antes eu conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Quer dizer, ele teve uma experiência pessoal com Deus. Talvez Jó precisava entender que a santidade dele não vinha dele próprio, mas vinha de Deus agindo dentro dele. Claro que tem o livre-arbítrio dele, mas que a força para ele permanecer na fé, a pureza, vem de Deus em nós. Não nosso próprio, não tem o nosso próprio caminho, né, que a gente trilha de santificação. O mérito é do Senhor Jesus. E Jó entendeu. Jó teve uma experiência com Deus. Então, jamais se permita ser acusado. Lógico que se a pessoa procura com as próprias mãos e se ela vive no pecado, ela tem que se consertar e arcar com as consequências, né? Mas, porque tem problema que a pessoa procura. Casa sem orientação de Deus, ansioso, precipitado, investe errado, larga o serviço, o trabalho na hora errada, investe nisso, naquilo, se frustra, porque a própria pessoa procurou. Mas tem momentos que você pode tomar decisões com calma, tal, e você pode pedir a Deus algo que você de repente não vai receber. Mas não se frustre, confie. O diabo quer que você coloque os seus olhos nas coisas materiais. Mas você deve focar em Deus, no Senhor Jesus, porque Ele deu a vida por você. Ele deu a vida por esse seu familiar que de repente está passando por uma enfermidade, que você quer ser curado, quer que ele cure, que ele seja curado, perdão. Mas, de repente, se ele não for, aí você vai começar a procurar pecado, deixar os outros acusarem você. É porque você está mal, é porque você é isso, é porque você é aquilo, você não tem fé. Não, de repente, você orou, você buscou, você clamou, você evangelizou, falou do Senhor Jesus para aquela pessoa. Mas era a hora dela. É difícil para a nossa carne? Lógico que é. A gente não é super-homem, super-herói, a gente é frágil. Mas buscando a força de Deus, do Espírito Santo, Ele nos dá o conforto, o consolo, a direção para que a gente possa ir em frente, dia a dia, superando tudo e entendendo que tudo que Deus permite é para o nosso bem, é para que a gente esteja com Ele para sempre. Amém? Então, vamos fazer uma oração agora. De repente você tem carregado um peso, frustração, pessoas te criticando porque você perdeu algo, não conquistou algo. Em vez de te ajudar, como Jó, os amigos dele estavam falando que ele, Jó, tipo assim, outras palavras, você pecou, você está acontecendo isso tudo, porque você está doente, perdeu tudo, perdeu a família, porque você está pecando, você está errado. Porque a pessoa já procura logo, já começa a procurar pecado quando as coisas dão errado, né? Quando está tudo dando certo, não procura se santificar, mas geralmente, quando está tudo dando errado, é pecado, deixa eu consertar aqui, para mim dar certo as coisas. E às vezes não é pecado, propriamente, né? Às vezes é a vontade de Deus. Sempre, quando você confia, busca, não é que você também tem que confiar em Deus e ficar deitado, aceitar o sofrimento a vida inteira. Deus não planejou uma vida de tormento para você. O sofrimento é o diabo que provoca. Deus trouxe fardo leve. Não é fácil, é guerra contra a carne, guerra contra os principados, o diabo, o mundo, mas Deus está com você, Ele quer que você viva, tenha abundância dentro de você, o Espírito dele dentro de você, você tenha paz. Mas o que Ele permitir vai ser para o seu bem, para você se aproximar dEle. Amém? Então, fale com Deus aí agora, rasgue a sua alma, seja sincero, fale com as suas palavras. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, quero falar que o Senhor está acontecendo isso, isso e isso, pessoas estão jogando na minha cara, falando que eu não sou de fé. Converse com Deus assim, seja franco, do seu jeito, seja franco, franca, e fale com Ele. E tenha certeza que o Espírito Santo alivia o seu coração do peso, da dúvida, da insegurança, do medo, que Deus trabalha em você.
Decida descansar nele. Assuma, se não assumiu, o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Entregue a partir de hoje. Confie. Mesmo Ele respondendo você do jeito que você quer ou não, confie que Ele sabe o que está fazendo. Ele deu a vida por você. Ele deu a vida por esse seu familiar que de repente está sofrendo. Ele ama você e o seu familiar muito mais do que você ama. Do que o seu familiar te ama. Porque Ele criou vocês. Então derrame a sua confiança aos pés dele, louve e adore o nome do Senhor Jesus, mesmo passando por dificuldades, mantenha o seu foco nele, ele é o seu refrigério, ele é a sua força. Adore o nome do único e verdadeiro Deus vivo, que é o Senhor Jesus, o Eterno, o Altíssimo, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Louvado, meu Deus, glorificado seja o teu santíssimo nome. Renova a fé de todos que chegarem a esse vídeo, todos recebam conforto. E se você decidir entregar a sua cabeça ao Senhor Jesus, receba a presença dele, o Espírito dele dentro de você. Se é a sua decisão, ser do Senhor Jesus, confiar nele, seja cheio do Espírito Santo. Louve o nome do Senhor Jesus. Receba, meu Deus, a vida de todos que chegarem a esse vídeo. E cada um tenha paz, alívio. E se você quiser continuar adorando a Deus, conversando com ele, fique à vontade. A partir de hoje, priorize o seu relacionamento com o Senhor Jesus. Creia nele, porque somente através do sangue dele, quando você crê nele e prioriza o seu relacionamento com ele, tem temor e consideração a ele, é que há salvação. Você tem que crer nele e priorizar o seu relacionamento com ele. Amém? Quem não crê está condenado. Então, priorize o seu relacionamento com Deus a partir de hoje. Procure saber o que Deus quer, quem Deus quer que você seja. Somos falhos, mas podemos andar em aperfeiçoamento. Andando aos pés do Senhor Jesus, considerando que estamos diante dele o tempo todo. Amém? Vá à igreja, uma igreja verdadeiramente cristã, procure e leia a palavra de Deus. Separe tempo para falar com Deus pela manhã, quando acordar ou durante o dia, e tenha certeza que Deus ele vai estar com você sempre. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Uma ótima semana.